Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Modern Work Brasil, o seu canal onde você aprende sobre gestão de dispositivo e segurança dentro do ambiente Microsoft. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a fazer o assessment do ambiente para preparar então a implementação do Microsoft Intune. Nesta aula, você vai aprender comigo como desenvolver todo o processo do início ao fim para uma implementação bem-sucedida do Microsoft Intune. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o projeto de implementação, todas as fases. Nós vamos detalhar aqui as fases e depois nós vamos colocar a mão na prática, onde nós vamos ver como fazer o assessment do ambiente, como fazer o levantamento do ambiente para que nós possamos nos preparar e, no final, entregar o Intune com sucesso, ok? Bom, primeira coisa, nós vamos falar aqui e relembrar o que nós apresentamos nas aulas anteriores, que é arquitetura. E você que está começando aqui hoje nesse curso, a partir dessa terceira aula, eu recomendo que você veja as duas aulas anteriores, eles vão aparecer aqui em cima. Essas duas aulas você vai poder entender como que vai ser desenvolvido o curso do Microsoft Intune aqui no canal, do básico ao avançado. E você gostando desse vídeo, gostando das nossas aulas, curta o vídeo, comente ele, compartilha e se inscreva no canal, para que você possa então aprender e continuar se desenvolvendo a sua carreira. Esse canal aqui ele foi criado para isso, para ajudar profissionais de TI que estão vindo para o ambiente de nuvem e querendo aprender a fazer a parte de gestão de dispositivo e também mexer com as ferramentas de segurança da Microsoft. Certo? Aguardo você a sua inscrição. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso ambiente da ftalentos.corp. Então nós criamos um ambiente, ok? Nesse ambiente foi todo provisionado via PowerShell e se você gostaria de provisionar esse ambiente de uma forma automatizada nos seus estudos, comenta aqui nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês o script que eu desenvolvi para criar todo esse ambiente aqui do Active Directory, ok? Também, nós temos aqui os servidores que possuem o ambiente, nós temos aqui os dispositivos e os serviços que o ambiente já está usando. Lembrando que esse servidor aqui, nós criamos lá no curso da aula do Entra ID. Então, eu vou deixar aqui também um card, na parte superior aqui, sobre como fazer a instalação e configuração do ambiente híbrido, fazer a instalação do Entra Connect. Então, se você não sabe, ou se você quer pegar mais detalhes desse processo, entra lá, veja a aula, para que você possa, então, aprender um pouco mais sobre o Entra Connect. Então, essa aqui é a arquitetura que nós vamos utilizar dentro do nosso curso do Intune, certo? Beleza. Então, como é que vai funcionar o projeto de implementação do Intune aqui no curso? Nós temos aí, pelo menos, 6 fases que nós vamos abordar dentro desse curso. Na aula de hoje, nós vamos para a primeira fase, que é a fase do assessment, do levantamento. Então, nós já temos o objetivo definido. A F-Talentos, a fabricante Talentos, ela quer implementar o Microsoft Intune para que ele possa fazer gestão dos dispositivos Windows, dos dispositivos mobiles e também de outros dispositivos pessoais dos seus colaboradores. Então, o nosso desafio nesse curso é fazer a implementação do Microsoft Intune. Então, nós precisamos, então, fazer o levantamento de algumas coisas que existem dentro do ambiente, certo? Então, nós vamos fazer o levantamento do Active Directory, nós vamos ver daqui a pouco o que é necessário para que você verifique dentro do Active Directory para saber se realmente ele suporta o que o Microsoft Intune vai entregar, okay? Para que não chegar lá no final, você fica perdido porque esqueceu de ver um detalhe e talvez pode ter que parar o projeto, certo? Para a implementação. E isso não é muito legal. Nós vamos falar e vamos ver quais são os recursos que nós precisamos verificar dentro do Entra Connect, dentro do Entra ID, o que nós precisamos ver dentro do ambiente. Também vamos olhar a parte dos dispositivos. Vamos identificar os dispositivos e trabalhar esses dispositivos. Vamos ver o que tem para melhorar e o que nós podemos realmente trabalhar dentro desse projeto com os dispositivos que o ambiente proporciona. E vamos fazer um levantamento do licenciamento dos usuários. Então, na aula de hoje, você vai aprender a fazer todos esses processos aqui da parte de assessment. Nas próximas aulas, nós vamos seguir todas essas áreas aqui. Na área de planejamento, nós precisamos ter uma definição de como será feito o onboard dos usuários e dos dispositivos. Como que os dispositivos eles serão ingressados no Microsoft Intune. Nós não podemos pegar, apenas ativar o serviço do Microsoft Intune e colocar de qualquer jeito e depois começa a ter problema, o usuário não consegue, máquina que não entra, o usuário não consegue colocar o telefone dele e aí fica um Deus nos acuda. Nós não podemos deixar que a implementação chegue a esse nível. Então, nós precisamos definir todo o processo de onboard para cada tipo de dispositivo e usuário. Uma vez que nós definimos esse processo de onboard, nós vamos fazer as definições das configurações. O que realmente o ambiente precisa ser configurado no Microsoft Intune. Uma vez que nós temos essa definição, nós vamos pegar essas definições, vamos revisar ela, vamos revisar a infraestrutura dessas configurações que nós definimos e então partir para a parte de criar um plano para a homologação, para a adoção do Microsoft Intune pelos usuários e também um plano para colocar ele em produção. Essa parte, eu posso dizer, que é uma das partes cruciais dentro do ambiente de implementação de qualquer tecnologia dentro do mundo corporativo. Uma vez que você cria um plano para homologar aquela solução que você deseja implementar, fazer todos os testes, fazer todas as validações, estressar a ferramenta, ver cada detalhe, você também precisa criar um plano de adoção. Os usuários eles precisam receber um comunicado, eles precisam entender o que está acontecendo no ambiente para que eles possam fazer a adoção da ferramenta, porque senão a ferramenta vai ser rejeitada pelo usuário. E isso é muito ruim, porque são investimentos que são feitos em cima das tecnologias. Então, nós vamos aprender a fazer um plano de homologação, um plano de adoção e também um plano para a implementação em produção. Uma vez que nós definimos essa etapa de planejamento, nós vamos partir para a configuração.
nós vamos realizar o setup do Microsoft Intune, nós vamos colocar aquelas configurações que nós definimos no passo anterior, do passo do planejamento, e então estruturar a configuração do Microsoft Intune. Uma vez que essas configurações estiverem prontas, nós vamos então ir para a parte de homologação. Dentro da parte de homologação, nós vamos escolher grupos de pessoas, de dispositivos, para homologar essas configurações. A partir do momento que nós homologamos essas configurações, normalmente nós precisamos fazer ajustes, fazer alguns refinamentos para que a implementação ela possa ocorrer com facilidade e com bastante assertividade no ambiente de produção. E com isso, nós vamos passar pela parte de validação. Então, uma vez que você já tem lá o processo definido da homologação, já fez os ajustes, o ambiente está validado de homologação, então nós partimos para a parte de adoção. É nesse momento que, antes de entrar em produção, nós precisamos enviar antecipadamente para os usuários um comunicado, que agora vai ter uma ferramenta, agora vai ter uma nova tecnologia para fazer gestão dos dispositivos. Também disponibilizar vídeos, por exemplo, de como ele instala um software, para ele não ter que mais ficar fazendo ligação para o helpdesk, ficar abrindo chamado, o software já vai estar ali para ele disponível no portal da empresa, deixar com que o usuário ele consiga fazer o seu self-service, né? Ele mesmo se servir ali da tecnologia. E uma vez que passada a fase de adoção, nós vamos então para a parte de produção. A parte de produção, nós vamos fazer o rollout em fases. Então, nós vamos definir os grupos, os dispositivos que vão começar a receber a configuração. Não podemos pegar a tecnologia e implementar toda ela de uma vez no ambiente inteiro, porque caso aconteça um volume grande de problemas, você não terá um corpo técnico suficiente para dar suporte. E uma vez que ela é implementada em forma de fases, você então depois vai precisar dar suporte a esse ambiente. E aí, o que você achou desses passos aqui no curso? Eu, particularmente, eu gostei muito desse método que nós estamos desenvolvendo aqui dentro do nosso curso do Microsoft Intune. Então, se você gostou, continue aqui comigo. Vamos lá para a parte. Vamos colocar agora a mão na massa e vamos então fazer o assessment do ambiente. Venha comigo. Vamos então começar a fazer o nosso assessment. Vamos dar início pelo Microsoft Entra ID. Vamos iniciar validando para ver se dentro desse ambiente, se o Microsoft Intune já está habilitado no tenant. Então, nós vamos aqui no lado esquerdo, aqui na parte de configurações, mobilidade. Nós vamos ver aqui o aplicativo do Microsoft Intune. As políticas, os escopos de MDMs está desativado e também a política de MAN ele também está desativado. Então, nesse ambiente, o Microsoft Intune ele não está habilitado. Vamos olhar aqui o licenciamento do ambiente. Então, nós vamos aqui na parte de cobrança, licenças. Vamos olhar aqui como que está distribuído o licenciamento desse ambiente. Vamos olhar aqui, esse ambiente ele possui 25 usuários, sendo que dos 25 usuários, das 25 licenças do Microsoft S5 Develop, nós temos 20 usuários atribuídos, então nós temos 5 licenças disponíveis. Então aqui nós temos nosso primeiro ponto de atenção. Tendo em vista que nós colocamos no nosso projeto, em algumas aulas anteriores, que nós utilizaríamos as 25 licenças. Então, nós temos que, depois, numa próxima aula, resolver esse problema aqui desses usuários que não estão com licença, ok? Esse licenciamento aqui, quando nós vamos aqui no detalhe do plano, nós vamos ver que ela possui o Intune Plano 1. Essa licença do Intune ela é suficiente para que nós possamos desenvolver todo o nosso curso aqui, certo? Então, nós vamos agora para o próximo passo, é verificar os domínios, se os domínios que serão utilizados pelos usuários, assim como seus UPN, né, que é o usuário, arroba o seu domínio, vamos ver se eles estão validados dentro do Microsoft Entra ID. Vamos olhar aqui na parte de configurações, nomes de domínio. Aqui em configurações de nome de domínio, nós temos aqui os domínios que estão existindo nesse ambiente. Os On Microsoft nós não vamos dar em conta agora para esse cenário. Nós precisamos validar, então, se existe um outro domínio possível. Nós temos aqui o ftalentos.tech, que é o domínio que nós fizemos. Essa validação eu ensinei numa aula do curso do Entra-ID. Se você não sabe validar um domínio dentro de um tenant, aqui em cima vai aparecer para você, tá, um card onde eu ensinei numa aula a fazer essa validação. Ok? Bom, então nós temos um domínio validado. Bom, em ambientes grandes, normalmente existem vários domínios. E esses domínios, todos eles precisam estar validados, porque se não tiver validado, o usuário, quando receber o sincronismo, ele vai ser representado pelo On Microsoft do ambiente. Sendo assim, ele não vai conseguir autenticar no Intune e logo o seu dispositivo também não será registrado no Microsoft Intune. Então, por isso que nós devemos
antes de começar, fazer todo esse processo de validação se os domínios que vão ser utilizados, eles estão devidamente verificados, ok? Agora vamos verificar o DNS do ambiente para ver se os registros de CNAMEs necessários para o Microsoft Intune, para quem está fora do ambiente, se eles estão configurados. Então nós vamos aqui dentro do admin do Microsoft.com, nós vamos aqui na parte de mostrar tudo. Dentro de mostrar tudo, nós vamos aqui em configurações, domínios. Nós temos aqui o domínio que nós vamos utilizar, que é o ftalentos.tech. Vamos clicar aqui em registro DNS. Dentro do registro DNS, nós vamos ver todos os registros que já estão configurados no ambiente Microsoft Exchange, Skype for Business, na verdade é utilizado por Microsoft Teams, e o DKIM, que é a proteção para o e-mail. Bom, se você também não sabe configurar um DNS de um tenant, eu também fiz uma aula aqui sobre essa parte de configuração. Também vai estar aparecendo aqui no card, aqui em cima, para que você possa aprender a fazer esse processo de configuração. Ok? O do Microsoft Intune não está aparecendo porque nós não ativamos quando fizemos essa configuração justamente para isso. Então, vamos clicar aqui em gerenciar DNS. Ele vai mostrar nossas entradas de DNS que já estão no ambiente e vai também nos mostrar as opções avançadas que nós temos para configurar dentro do ambiente, ok? Então nós vamos verificar que aqui embaixo nas opções avançadas nós temos a opção do Microsoft Intune. Então, para que o Intune possa funcionar da forma correta, esses dois CNAMEs eles precisam ser configurados. Então aqui nós temos o segundo ponto de atenção. Okay? O primeiro ponto de atenção é que nós temos ali usuários que estão faltando dentro do licenciamento. O segundo ponto de atenção é que nesse ambiente não está configurado o CNAME. Então, quando nós formos fazer a parte lá de configuração, nós precisamos habilitar essa parte aqui. Ok? Bom, vamos olhar agora lá no Entra a identidade dos dispositivos. Vamos vir aqui em dispositivos e nós vamos clicar aqui em todos os dispositivos. Vamos verificar aqui quais são as identidades dos dispositivos. Nós temos aqui 4 dispositivos nesse ambiente, certo? Aqui estão as versões dele. Essas aqui são as versões em formato de build, que são as numerações respectivas a cada versão. E aqui nós temos o tipo de identidade do dispositivo. Nós temos o dispositivo no formato Entra Joined, que é o dispositivo que ele é ingressado diretamente no Entra ID. Nós temos os dispositivos Registered, que são os dispositivos registrados. Tá? De antemão, nós temos aqui um terceiro ponto que nós precisamos refazer quando nós formos começar a configurar o Microsoft Intune. Esses dispositivos aqui, eles não podem ficar registrados, ok? A Microsoft ela não tem um único documento que diz quais configurações pelo tipo de identidade de dispositivo não vai funcionar no seu ambiente de nuvem, mas em cada ferramenta, em determinadas configurações, a Microsoft coloca como requisito os tipos de identidade do dispositivo. E quando nós olhamos para o dispositivo registrado no Entra, nós vamos ver que esses dispositivos, pelo Entra ID, eles são considerados como dispositivos pessoais. E aqui nós estamos vendo que esses daqui são dispositivos corporativos, mas eles estão com as suas identidades erradas. Isso daí é muito comum dentro dos ambientes. 90% dos ambientes, antes de implementar o Intune, não verificam essa parte do tipo de registro. E aí, os dispositivos vão ficar limitados dentro do Microsoft Intune, ok? Mais à frente nós vamos falar sobre esse processo, tá bom? Quando nós resolvemos esse problema aqui. Então, nós temos aqui o nosso terceiro ponto de atenção, que são a identidade dos dispositivos. Bom, vamos ver se esses dispositivos também estão atualizados, né? Vamos pegar a versão aqui e vamos aproveitar aí, já que nós estamos aí no boom do Copilot, né? Todo mundo aí quer falar de Copilot, quer aprender o Copilot. Vamos usar o Copilot aqui do próprio Edge. Vamos pedir ele aqui para nos auxiliar, certo? A encontrar essas versões, tá? Pode me informar quais são as versões dos Windows abaixo a partir das builds. Então vamos lá. Vamos colocar aqui as builds. E vamos pedir para ele trazer qual é a versão, né,
para a gente saber se esse ambiente está com os dispositivos atualizados ou não. Porque a partir desse assessment, se esse dispositivo não estiver atualizado, nós, no nosso planejamento de configuração, nós vamos ter que implementar o processo de upgrade de versão do sistema operacional. Ok? Vamos lá pedir o Copilot para nos ajudar, então, a verificar quais são as versões dentro do nosso ambiente. Ok? Bom, ele já está fazendo a sua pesquisa, ele vai trazer aqui para nós quais são as versões desses dispositivos. Ok? Bom, ele está trazendo aqui as informações. Bom, essa versão, que é a versão 3447, corresponde ao Windows 11 versão 22H2. Já vimos aqui que essa máquina não está atualizada. Ok? Vemos também que as que tem o final 2846, são essas duas versões aqui, esses dois dispositivos, eles estão na 22H2, também não estão atualizadas. E o dispositivo no Windows 11 21H2 também não está atualizado. Então nós estamos vendo aqui que os dispositivos dentro do ambiente, eles não estão na última build. Então mais um ponto de atenção que nós devemos colocar para que nós, quando formos implementar o Microsoft Tune, chegarmos lá na parte de configuração de update, nós vamos configurar a parte de fazer o upgrade da build, ok? E aí, você já usou o Copilot? Aqui é uma demonstração de quanto ele pode ser útil dentro do seu ambiente, certo? Então, nessa parte aqui, nós finalizamos a parte de validação do Entra ID. Um ponto de atenção que eu gostaria de colocar aqui. Dentro do ambiente da Microsoft, não existe um documento que te ensina a fazer um assessment, um levantamento dentro do ambiente. Nessa aula que você está vendo aqui, esse tipo de assessment foi eu que desenvolvi diante das minhas experiências, desde ambientes pequenos a ambientes gigantes, com 17 mil dispositivos, ok? Então, esse método de assessment eu desenvolvi para que todos os projetos eu faça essas verificações. Porque essas verificações elas são necessárias para que lá na frente, depois que você já está com o ambiente em homologação ou até mesmo em produção, você não possa ser surpreendido por um item que você deixou para trás, certo? Então, deixo bem claro aqui que esse método de assessment é um método de assessment desenvolvido por mim. Então, a Microsoft não tem um método de assessment, ele não tem um guia para você verificar, mas conforme a gente vai implementando, a gente vai aprendendo as configurações, nós já sabemos dos requisitos. Então, nesse curso aqui, você já está sendo preparado de antemão para que lá na frente você não seja pego de surpresa porque você não olhou determinado requisito, certo? Beleza. Então você que já tem experiência, se você quiser acrescentar aqui outras verificações, tá? Fica à vontade, coloca aqui no comentário. Bom, isso aqui não é uma regra, mas sim umas boas práticas para que você possa implementar o Intune de uma forma bem tranquila no ambiente, certo? Bom, vamos para o nosso Entra Connect. Lá no nosso Entra Connect, nós precisamos basicamente verificar duas coisas. Precisamos verificar qual é a versão do Entra Connect instalado. Lembrando que em qualquer ambiente de produção, sempre opte, na hora de implementar, ter a versão mais atual dos produtos, ok? Até mesmo para poder garantir as compatibilidades e também o suporte do fabricante. Então, o nosso Entra Connect, que ainda nem foi mudado o nome, né? Está no Azure AD Connect, ele está na versão 2.2.8, certo? Então, vamos olhar aqui dentro do histórico do Entra Connect, tá? Entra Connect, History, Version. Então vamos ver aqui quais são os históricos de versão do Entra Connect, tá? Para sabermos em qual posição nós estamos. Ó, só de olhar aqui, já vemos que nós não estamos na última versão. A última versão foi agora, dia 1º de abril, ok? A nossa versão, ela está no 2.2.8, ok? Se você não sabe instalar o Entra Connect, se você não sabe configurar um ambiente híbrido, ou quer tirar algumas dúvidas, ou quer
também pegar alguns insights, eu vou deixar aqui um card na parte superior para que você também possa assistir a aula de configuração do Entra Connect. Nessa aula, nós instalamos essa versão de propósito para que depois nós possamos fazer um vídeo ensinando a fazer o upgrade do Entra Connect. Então, nós achamos mais um ponto de atenção aqui dentro desse assessment. O Entra Connect não está na sua última versão, ok? Então, é um ponto de atenção que antes da gente fazer o processo de implementação do Intune, é altamente recomendável que ele seja atualizado. Muito dessas verificações, normalmente do dia a dia, não é quem implementa o Intune vai fazer, porque normalmente a pessoa não tem a permissão para fazer essas pesquisas todas, essas validações todas. Mas você tem que ter nota, tome nota dessas validações para que você possa repassar para as próximas equipes ou para a equipe responsável, para que ela traga para você as informações necessárias do ambiente, para que então você consiga implementar o Intune de forma tranquila dentro do ambiente. Ok? A outra informação que nós precisamos verificar é como é que está o processo de configuração. Certo? Então vamos acessar aqui o AD Connect. Vamos verificar aqui dentro da terceira opção. Deixa eu ajustar aqui. F-Talentos. E vamos então colocar a senha. Vou colocar a senha não. O processo de autenticação do MFA. Ok. Bom, já verificamos aqui que somente a OnCorp está configurada, né? E as suas sub-OUs. Então nós temos aqui a sub-OU Itália que não está configurada. Isso significa que os objetos que estão aqui dentro, seja usuário, grupos, dispositivos, eles não estão sincronizados no ambiente, certo? Então eles não existem no Entra ID. Então vamos ver aqui, nós temos algumas OUs aqui dentro. Vamos olhar lá no nosso Active Directory. Vamos ver como que estão essas OUs. Vamos aqui no Corp, Itália, Milão. Nós temos a usuária Valentina, Sofia e o Giovanni. Então nós estamos vendo aqui que nós temos 3 usuários, certo? Dentro do ambiente das OUs dentro da Itália. Então, daqueles 5 usuários que nós vimos lá no começo, que estão faltando licenciar, 3 estão aqui. Como eles não estão sincronizando, logo eles não vão para a nuvem, logo eles não vão receber licença nenhuma. Então nós já achamos aqui um dos motivos que os 5 usuários não estão aparecendo lá para poder receber a licença. Ok? Então nós já descobrimos aqui mais um ponto de atenção. Certo? Então é mais um ponto de atenção que nós devemos tomar nota para que nós possamos, quando for fazer o processo de configuração, colocar a U da Itália para configurar, certo? Uma outra coisa que também que não está configurado é a U Computers. Então significa que todos os computadores que estão aqui, eles não estão disponíveis para as configurações do ambiente do Entra Connect. Por isso, um dos motivos que eles estão aqui como registrados, certo? Como registrado aqui. Então, esse é o motivo. Ok? Então, esses dispositivos, eles precisam estar nas suas OUs corretas, é a melhor recomendação das boas práticas, tá? E também nós vamos precisar tornar eles híbridos para que eles possam receber todas as configurações necessárias do Microsoft Intune.
no ambiente onde os dispositivos estão registrados, eles não podem receber todas as configurações do Microsoft Intune e outras soluções. Mas quando chegar nessa parte, eu vou detalhar para vocês cada tipo de dispositivo. Ok? Certo? Beleza, então. Então, nós já vimos aqui que nós temos um ponto de atenção. Nós devemos colocar o U da Itália, devemos colocar o computador. Uma sugestão que eu colocaria aqui, não é obrigatório, mas uma criação de uma U chamada desativados, para que possam ser colocados usuários e dispositivos. Por quê? Porque dentro do ambiente, do dia a dia, quando um usuário sai da empresa, ele é desligado, quando o dispositivo ele sai do ambiente, ele fica desabilitado. E aí, normalmente, isso fica uma sujeira dentro do Active Directory. E uma vez que essa U está sincronizada, esses objetos eles são levados também para o Entra ID. Então, fica uma sujeira no ambiente on-premise e uma sujeira no ambiente do Entra ID. Quando você tem uma U, por exemplo, com o nome desativados, e essa U não faz parte do sincronismo, e aí você pega um usuário que saiu da empresa, você pega um usuário que está desabilitado, você pega um dispositivo que não está mais em uso e move para essa U, automaticamente no próximo sync, esses dispositivos vão ser deletados da nuvem. E com isso, o seu ambiente vai estar com saneamento em dia. Ok? Então, como uma melhor prática, eu recomendaria a criação dessa OU chamada desativados. Certo? Ok? Bom, finalizamos aqui a parte do Entra Connect. Estamos aqui começando então a validar o Active Directory, certo? Então deixa eu fechar aqui o Entra Connect, senão ele não vai sincronizar enquanto ele estiver aberto. Vamos aqui agora para o Active Directory. Primeira coisa que nós devemos validar é que como que estão configurados os sufixos dentro do ambiente. Então nós vamos aqui na parte de domínios em Trust e vamos aqui com o botão direito em propriedade. Vamos ver quantos domínios nós temos. Nós temos um domínio somente de sufixo, certo? Então isso significa que todos os usuários que vão usar os recursos da nuvem, eles precisam estar com seus sufixos configurados para esse domínio aqui, certo? Bom, para sabermos se os usuários estão com os sufixos configurados da forma correta, não dá para a gente ficar olhando OU por OU, usuário por usuário. Então nós vamos executar aqui um comando PowerShell para fazer isso. Essa segunda linha ele vai fazer isso. Ele vai pegar todos os usuários, ele vai pegar qualquer dispositivo, né, qualquer propriedade desse usuário, ele vai colocar em ordem de nome e depois ele vai imprimir na tela em forma de tabela o nome e o PN do usuário. Vamos executar aqui para a gente verificar. Bom, nós encontramos aqui, ó. Nós encontramos aqui mais um ponto de atenção. O Giovanni, que está lá na Itália, né? Ele ainda está com o seu sufixo ftalentos.corp. O meu usuário ele não vai ser usado na nuvem, então não tem problema. Agora, a Sofia e o Thiago, juntamente com o Giovanni, ainda estão com o seu sufixo .corp. Isso significa que, quando a gente ativar a sincronização desses usuários, o que vai acontecer? Esses usuários eles vão ser representados pelo domínio ou Microsoft, tá? Porque o domínio ftalentos.corp ele só existe no ambiente do Active Directory, ele não existe na nuvem. Quando o domínio não existe na nuvem, somente no Active Directory, e você sincroniza um objeto, um usuário ou um grupo, ele recebe um on Microsoft como sufixo. E aí, por exemplo, para o ambiente do Microsoft Intune, o computador nunca vai ser registrado no Microsoft Intune. Então já estou deixando uma dica aqui para você. Se você está com o dia a dia aí implementando o Intune na sua empresa e tem usuários que não conseguem registrar o dispositivo, uma das coisas que você tem que validar é que se o sufixo dele dentro do ambiente on-premise já está alterado para o sufixo verificado na nuvem, certo? Ok? Bom, voltamos aqui para o nosso Active Directory. Então, dentro do nosso Active Directory, nós temos aqui os nossos dispositivos, certo? Para uma melhor ambiente mais organizado, a gente pode mover esses dispositivos para suas respectivas OUs, certo? Então, validamos aqui que nós temos usuários que precisam ter o seu sufixo alterado, ok? Nós estamos vendo aqui que nós podemos melhorar essa estrutura do AD colocando mais uma OU para mexer nesses dispositivos e usuários que não estão
ativo no ambiente para que não leve lixo para a nuvem, certo? Bom, pessoal, o que nós temos para verificar dentro do nosso assessment, tá? É o que nós falamos até aqui. Falamos do Entra ID, do Entra Connect e agora do Active Directory. Então, eu espero que você esteja gostando dessa aula, certo? Agora, nós vamos então fazer um pequeno resumo. Vamos ver um resumo de tudo isso que nós falamos aqui nessa aula. Vem comigo, vamos lá ver o nosso resumo. Então, nessa aula, nós acabamos de ver o que nós precisamos no Assessment para esse curso. Então, nós fizemos a verificação no Entra ID, nós fizemos no Entra Connect e no Active Directory. O que nós validamos no Entra ID? Nós validamos o licenciamento. Verificamos que no licenciamento nós temos alguns usuários que não estão licenciados. Então, nós temos um ponto de atenção nesse item aqui. E nós descobrimos que tem uma U dentro do ambiente que não está sincronizada. Então, nós já temos um ponto para ser verificado. Na validação do domínio, o domínio que vai ser utilizado, ftalentos.tech, ele está verificado e tudo certo, certo? Na parte de DNS, verificamos também que o DNS, que são os CNAMEs utilizados pelo Microsoft Intune, eles não estão configurados. Nós vamos precisar fazer o processo de configuração. Na validação da identidade do dispositivo, nós vimos que os dispositivos estão com identidades erradas para o gerenciamento do Microsoft Intune. E também verificamos que os dispositivos eles precisam de atualização. Eles não estão na última versão que é a recomendada. E também vimos que o Intune não está ativado no ambiente. Então, essas daqui foram as validações que nós fizemos dentro do Entra ID. Depois nós fomos no Entra Connect e verificamos a versão. Verificamos que ele está na versão 2.28, que é a versão do ano passado. Então, nós precisamos, quando formos fazer a configuração, fazer o processo de atualização do Entra Connect para deixar o ambiente todo configurado. Verificamos também, na parte de sincronismo, que a OU da Itália, né, ela não está configurada para o sincronismo. Isso significa que os usuários e grupos de dispositivos que estão ali dentro não existem no Entra ID. Por isso, três das cinco licenças que não estão utilizadas é por esse motivo. Então, nós precisamos depois, na parte de configuração, resolver esse problema. Na parte do Active Directory, verificamos que só tem um sufixo, que é o mesmo sufixo que está verificado, validado lá no Entra ID. Então, está correto. Mas verificamos que na parte do PN, que é o nome do usuário, @ domínio, existem usuários que não estão com o sufixo que está verificado na nuvem. E com isso, quando houver a sincronização desses usuários, eles serão representados com o sufixo Microsoft. Sendo assim, eles não vão conseguir registrar o dispositivo do Intune. Ok? Verificamos a estrutura do OD. A estrutura do OD está dentro de uma normalidade, está bem arrumadinho. Recomendei fazer a criação da UD de desativados para que a gente possa mover os objetos que não vão ser necessários sincronizar, ok? E verificamos também os dispositivos. E os dispositivos não estão ali tão organizados como a estrutura de OU, certo? Então, essa é a aula que nós começamos a fazer o processo de assessment. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar ainda mais. Então, se você gostou dessa aula, curte ela, comente, não deixe de comentar, colocar sugestões, elogios, críticas, compartilhe, se inscreva no canal e eu te vejo até a próxima aula. Até lá!